E aí, Duduzível na área. Imagina que você acabou de terminar o fundamental, mas não conseguiu nota suficiente para ingressar numa boa escola de ensino médio. Entregando essa triste notícia para os seus pais, eles não sabem o que fazer. Porém, o seu pai, andando um bêbado no meio da rua, percebe que um padre encapuzado deixou uma carta cair na frente dele. Indo para casa e mostrando para sua mãe e para você, vocês descobrem que essa carta é uma carta de ingresso para uma escola de ensino médio desconhecida que ninguém nunca ouviu falar. Só que mesmo assim, seus pais lhe mandam ir para essa escola, e chegando lá você descobre que essa é uma escola de demônios, e que ainda você é o único humano dela, e ninguém pode saber disso senão eles te matam. Essa é a história de Aono, e tudo começa com ele dentro de um ônibus com sua carta de ingresso em mãos, no caminho para sua nova escola. Dentro do ônibus, o motorista começa a botar medo no Prota, falando que a escola para qual ele tá indo é a mais aterrorizante de todas. Como assim a mais aterrorizante, mano? O que você tá querendo dizer com isso? Eu não entendi. O telefone dele toca e na linha está a prima dele lhe dando os parabéns por ter conseguido ingressar numa escola. E logo em seguida ela já diz que por ele estar entrando numa nova escola e ela gostar muito dele, ela pesquisou algumas coisas sobre essa escola. Entretanto, na hora que ela ia falar as coisas que pesquisou sobre pro Prota, o ônibus entrou num túnel e a ligação foi cortada. No outro lado do túnel, a ONU se dá conta que está praticamente em outro lugar, um ambiente desconhecido que ele nunca tinha visto. O motorista só lhe deseja boa sorte, fecha a porta do ônibus e vaza. Sozinho, o personagem principal até tenta ligar de volta para sua prima, mas o celular não dá mais sinal. Então, sem opção, a ONU segue rumo à frente nesse ambiente desconhecido na expectativa de encontrar sua escola. Porém, andando em uma floresta sombria nesse lugar, o que ele encontra é uma linda menina de cabelo rosa que se trombou nele com sua bicicleta e acabou caindo em cima do mesmo. E nessa queda, o Prota acabou pegando na coxa da guria. Nessa situação embaraçosa, ele tenta dar a volta por cima, falando que não fez isso por mal, mas o nariz dele começa a sangrar, dizendo ao contrário. E a mina de rosa tira um lenço de sua roupa e chega perto do mesmo para limpar seu nariz, deixando a ONU muito corado de vergonha por estar muito perto dela. Nessa mesma hora, ela do nada pede desculpas e parte para cima do pescoço do Prota para mordê-lo, dizendo a ele que ela é uma vampira. O Aono fica pouco preocupado estando nessa situação, ele só se preocupa com seu pescoço, porém ao não sentir nenhuma dor no pescoço depois de ser mordido, ele logo fica indiferente e inicia uma conversa com a menina de rosa que lhe pergunta se ele também está iniciando seus estudos na mesma escola para qual ela está indo, que fica nesse ambiente sombrio. Durante a conversa, por ela tê-lo mordido, ela pergunta se tem problema em ela ser vampira, e ao Prota dizer que não teria nenhum problema, ela pula nos braços dele e convida ele para se tornar amigo dela, se apresentando como Moka. O Aono, vendo aquela guria bonita, logicamente fica contente em saber que estudará na mesma escola que ela, dizendo que realmente teve muita sorte em ir para esse colégio. Já na escola e em sua sala, o Prota parece mais feliz do que nunca ao ver que sua professora também é uma linda mulher e bastante amigável com seus alunos. Entretanto, no meio da aula dessa mesma professora, ela solta do nada que aquela é uma escola somente de demônios, dizendo também que por no tempo atual da história do anime, o mundo estar sob controle dos humanos, eles, os demônios, são obrigados a coexistir escondidos dos seres humanos. Continuando a narrativa, ela fala para a sala as regras da escola, que se consiste em os alunos de lá não se transformarem em suas formas híbridas, a não ser que surja uma emergência, não deixar nenhum outro aluno saber de sua verdadeira forma, etc. Ainda no meio da explicação de regras, a professora é interrompida por um aluno que contesta essas regras como fútil, alegando que os demônios deveriam comer os humanos se eles entrassem lá para acabar de uma vez por todas com essas regras sem graça, mostrando um pouco de sua verdadeira forma no processo, deixando o protagonista com muito medo. Respondendo esse aluno, a professora fala que ele não deve fazer isso porque a escola na qual eles se encontram é protegida por uma barreira que varrerá para a morte qualquer humano que entrar nela. Nessa mesma hora, o aluno deixa seu caderno cair no chão com o susto chamando a atenção do aluno que mostrou um pouco de sua forma demoníaca pra gente. Lá no canto, morrendo de cagaço, o protagonista é salvo pela Moka, que chega como aluna nova na mesma sala que ele. Já que ele conheceu ela antes e agora é amigo dela, ela andando grudada nele no pátio da escola deixa todos com inveja do Prota por ele estar andando com uma garota tão bonita quanto ela. Chegando no lado de fora do pátio, os dois vão comprar uma bebida numa máquina e acabam se esbarrando com as mãos. Nessa vergonha, a Moka acaba dando um empurrão de leves no Aono, que o manda pra longe. Na outra cena, já sentados, os dois já estão tomando
tomando suas bebidas, com a ONU questionando se realmente a Moka é uma vampira. E até então os dois estavam lá de boa tomando suas bebidas, porém eles foram interrompidos por aquele aluno de antes que botou medo no prota na sala de aula. Esse aluno logo em seguida, enfurecido pela Moka estar andando com um moleque fracassado tipo a ONU, o pega pelo colarinho e quase mata o prota jogando ele contra a máquina de bebidas igual um cocô. Desesperada, Moka parte para ajudar o Aono, mas é parada por esse aluno que diz para ela abrir mão de um fracassado como o prota e começar a andar com ele. Mas lógico que a Moka o rejeita e vai correndo ao socorro do protagonista, deixando o aluno delinquente furioso. Depois disso, em cima da escola aparece a Moka preocupada com o Aono, perguntando se realmente está tudo certo com ele. Ele diz que sim, mas na realidade ele não para de pensar no quanto estudar nessa escola pode lhe trazer sérios futuros problemas com essa galera demônio que estuda lá. Moka percebe que o Aono ficou coagido vendo a força de um demônio em ação, dizendo pro mesmo que parece até que é a primeira vez que ele viu um demônio. Na mesma sequência, ela pergunta pro prota que tipo de monstro ele é, porém ela lembra das regras da escola e acaba retirando a pergunta que fez. Mas o prota lembra ela que ela já quebrou a regra faz hora por ter contado pra ele que ela é uma vampira. Enfim, papo vai, papo vem, o Aono diz que pela aparência da Moka, ela não parece ser uma vampira. No entanto, de imediato, a Moka já mostra pro prota uma cruz que se localiza nos peitos dela, dizendo que se porventura essa cruz for retirada dela, ela se transforma numa vampira sanguinária assustadora, e que por isso essa cruz funciona tipo um selo protetor para ela. Ficando meio tensa, ela diz também que ela mesma não pode tirá-lo de seu corpo. Vendo que ela ficou tensa falando disso, o Aono tenta contornar o clima falando que mesmo que ela vire uma vampira assustadora, ela ainda iria continuar sendo a doce menina que ele conheceu. Explodindo de felicidade ao ouvir isso, a Moka pula nos braços do Aono e fala pra ele que por ela ter mordido ele no pescoço quando eles se encontraram pela primeira vez, ele meio que se tornou o primeiro amor dela. E chegando mais perto dele pra falar isso, ela acaba deixando vazar sua aura sanguinária pro protagonista, que logo em seguida se assusta, dá um empurrão nela, inventa uma desculpa e sai correndo de perto dela desesperado, falando que mesmo ela sendo muito bonita, não pode ser possível ela ser aquele bicho que ele sentiu quando estava próximo a ela. E em desespero, correndo, ele se dá conta de que todos ali daquela escola são iguais a Moka. Então por conta disso ele pega as bagagens dele, se despede da escola e se apronta para ir embora dali o mais rápido possível, entendendo que essa escola não é um lugar para ele. Entretanto, antes dele poder ir embora, Moka vem correndo perguntando o que está vendo, porque sentiu ele meio estranho depois do ocorrido com aquele aluno delinquente. Mas o prota diz pra mesma que tá tudo bem, que ele só precisa estudar numa escola de humanos. Então Moka o impede e o refuta dizendo que ele não pode ir para uma escola de humanos porque ela já estudou numa no fundamental, sofreu bullying dos colegas que segregaram ela e por isso ela passou a odiar os seres humanos, falando que mesmo em meio desse trauma, o prota foi o único que não teve medo dela, e que por isso o prota não deve ir para esse tipo de escola para talvez não sofrer o mesmo. Porém, no mesmo instante, o prota manda no ar que talvez ele poderia ser um desses humanos que ela tanto odeia. Moka vendo e ficando sem reação é surpreendida com o prota dizendo toda a verdade para ela, que foi parar naquela escola por um erro. Sim, pessoal, ele contou toda a verdade. Nesse momento, a Moka se afasta do Aono, fazendo uma expressão de espanto, dizendo que ele deve estar brincando com ela, porque humanos não conseguiriam atravessar a barreira daquela escola. E no calor do momento, o prota intimida a Moka, dizendo que ela não pode gostar dele porque ele é um humano como todos os outros, ainda deixando escapar que ele também não queria mesmo ser amigo de monstros. Com essa fala, os dois se chateiam e o prota sai correndo pela floresta sombria até o ponto de ônibus onde o motorista tinha deixado ele no começo. A Moka então corre atrás do Aono para achá-lo, mas é pega de surpresa pelo aluno delinquente que se transforma em sua forma híbrida de monstro e ataca ela. Daí ela grita e o Aono, que já estava lá na frente, escuta esse grito, volta para salvá-la, mas é golpeado pelo aluno delinquente e cai numa ribanceira indefeso, todo machucado. Só que ao ser socorrido pela Moka e escutar um pouco dos sentimentos da mesma, ele a retribui dizendo que também sentiu o mesmo por ela e que quer ser amigo dela, mesmo ela sendo monstro, assim libertando a cruz de selamento do peito dela sem querer ao cair e perder a força depois de ter sido sapecado na porrada pelo aluno delinquente. Finalmente vendo a real vampira que tá selada na Moka, o aluno delinquente olhando ela na frente dele nessa forma fica em choque ao ver que ela é extremamente muito mais forte do que ele. E assim facilmente ela o derrota apenas com um golpe e fica ali indo em direção ao prota que já estava quase desmaiado com os danos que sofreu da luta. Ele fica com medo com a aproximação dela, mas se agarra nela mesmo assim e desmaia. Quando ele acorda, ele já se depara com a Moka em sua forma controlada. Então a ONU pega a ficha de horários do busão, porque eles lutaram lá no ponto de ônibus, e descobre que o ônibus que ele pegou passa apenas uma vez por mês naquela escola. Com o sangramento surgindo em seu rosto,
ele é atendido pelos primeiros socorros de Moka, que o morde de novo por ter visto sangue. No outro dia, em seu quarto, no dormitório, Aono acorda e caminha em direção à pia do pátio para lavar seu rosto e escovar os dentes. E mesmo estando rodeado de todos os outros alunos transformados em monstros, ele não dá a mínima, porque a essa altura do campeonato ele já se acostumou com a galera monstro que estuda na escola. Eles não o espantam mais. Depois de ter se lavado, o Prota aparece saindo do dormitório indo em direção à sua escola, dizendo que por o ônibus que ele quer pegar passar só daqui a um mês, ele teria que manter sua identidade escondida de todos até chegar esse mês. Então ele continua caminhando solitário dos demais alunos, mas é rendido pela Moka, que o avista e vai correndo em seus braços, deixando todos os seus colegas que estão ali presentes com inveja do mesmo, murmurando que mesmo pela aparência fracassada do Prota, eles devem ficar atentos porque eles pensam que quem derrotou aquele aluno delinquente foi o Aono. Escutando tudo isso, Aono permanece quieto sem entender porque seus colegas imaginam isso e é puxado pela Moka indo embora em direção à escola, deixando seus colegas para trás morrendo de inveja, até aparecer uma garota de cabelo azul escondida entre as árvores vendo toda a cena que rolou. A caminho à escola, Moka conforta Aono falando que quando ele se sentir sozinho por ser o único humano vivendo nessa escola, ele poderá ir até ela que ela tentará ajudá-lo a se sentir menos sozinho. E durante essa conversa, Moka diz que não comeu o café da manhã e está se sentindo fraca, assim acabando sugando um pouco do sangue do Prota como refeição matinal para repor suas energias. Nessa ação, o Prota contesta e sai correndo falando que ele não é o café da manhã dela. Em outro lugar, já afastado de Moka, o Aono começa novamente a questionar sobre Moka, sentindo medo de que talvez ela possa ser uma vampira sanguinária por ainda não conhecê-la o suficiente. Então ele fica ali pensando nessa possibilidade até ouvir o grito de uma garota assustada em defesa. Como já imaginam, essa garota é aquela de antes de cabelo azul. Com o Prota chegando perto para ajudá-la, ela conta que está se sentindo fraca em peito mesmo e ainda o arrasta com um sorriso maligno até a enfermaria. Então durante o caminho da enfermaria ela fica seduzindo ele com os peitos dela se jogando para cima dele o tempo todo. Após se apresentar como Kurumo, ela também convida o personagem principal para se tornar amigo dela, e com ela seduzindo ele, ela lança um feitiço nele que deixa o Aono hipnotizado por ela, fazendo com que ele a abrace e fique agarrando ela. E nesse momento de pegação, quem chega à procura de Aono é a Moka, que se assusta observando aquela situação, e com a Kurumo fazendo ciúmes na Moka, lançando mais feitiço no Prota, levando ele embora, fazendo ele falar que não vai mais ficar com a Moka por ela ficar fazendo ele de café da manhã, isso deixa a Moka abalada e triste, que fica se perguntando o que está acontecendo com a Aono. Então na sala de aula, com todos nela, porque ambos estudam na mesma sala, Moka é mostrada com ciúmes de Aono e Kurumo, ficando curiosa em entender qual a relação que ela tem com o Prota. Logo à frente, o Prota fica se perguntando por que foi grosseiro com a Moka e diz que está fazendo coisas involuntariamente sem ter controle de suas próprias ações. Voltando para Moka e Kurumo, as duas ficam ali se encarando, com a Kurumo mandando um sorriso sombrio para Moka, fazendo a mesma ficar ainda mais desconfiada. O sino do intervalo bate e lá se encontra a Moka no corredor sendo abordada por Kurumo, que diz que a mesma está atrapalhando seu plano de transformar todos os alunos daquela escola em seus escravos, revelando ser uma sucubus e também revelando estar extremamente brava com a Moka por ela estar deixando os garotos de lá apaixonados por ela, assim atrapalhando seu plano maquiavélico de transformá-los em seus escravos, e ainda dizendo pra Moka que por isso que ela roubou a Aono dela. Na mesma hora da intriga, chega o protagonista que queria conversar com Moka pelo ocorrido de antes, porém ele é parado por Kurumo, que lança mais uma vez seu feitiço nele e obriga ele a dizer pra Moka coisas que ele não queria, assim botando ainda mais pânico na Moka ao ver isso e falar que o Aono tem cheiro de humano e que por isso a Moka deve estar tão vidrada no sangue dele, fazendo ele de café da manhã, querendo dizer que a Moka só está andando com ele por interesse. E quem diz tudo isso contra sua própria vontade é o Prota, que está sob o feitiço da Kurumo. E todas essas coisas que o Prota acabou dizendo contra sua vontade fazem a Moka chorar e sair correndo triste com o que ouviu. Em um outro lugar, aparece Kurumo bastante feliz por ter conseguido vencer a Moka roubando o protagonista dela. Sua felicidade só é interrompida pelo Aono, que se levanta e diz que precisa pedir desculpas pelo que disse a Moka. Kurumo, olhando que está perdendo o Prota de seu alcance, o abraça e fala que ele não deve pensar na Moka, colocando os peitos dela na cara dele para ele esquecer da mesma o mais rápido possível. Fora da escola, Moka entra em cena mais deprimida do que nunca por ter ouvido que ela só está se aproveitando do Prota, mas ela é interrompida por uma voz saindo da cruz em seu peito dizendo que não há por que ela ficar deprimida, que aquilo que está acontecendo com o Prota é apenas um feitiço de uma sucubus, e que por conta disso, ele está sendo controlado por ela, avisando a Moka que se o Aono for beijado pela Kurumo, terá a vida dele ceifada pela mesma. Descobrindo a verdade, Moka se recompõe e vai atrás de Aono, que está sendo completamente seduzido pela Kurumo, e quando ela quase beija ele, ele tem uma reação contra o beijo que deixa a Kurumo assustada
e ele está conseguindo reagir ao seu feitiço. O que ele faz é segurar muito forte ela, não deixando ela beijá-lo. E fazendo isso ele consegue despertar a fúria de Kurumo, que mostra sua verdadeira forma para o mesmo e parte para cima dele para colocar um feitiço ainda mais forte do que ela acabou de colocar. Mas ela é socada pela Moka, que chega a tempo e a empurra para fora do cômodo. A Ono agradece Moka e Moka diz toda a verdade sobre Kurumo, que ela é na verdade uma sucubus que tem como objetivo escravizar os homens. Assim, falando pro Aono correr o mais rápido possível dali para se salvar. Porém ele não foge, fica só fazendo pergunta para Moka e acaba sendo pego pela Kurumo, que plana no ar capturando ele. Mas Moka intervém e vai junto, causando peso para Kurumo, que deixa os dois cair no meio da floresta sombria. Indo até os dois e revelando mais de sua forma híbrida, a Kurumo parte para matar os dois, mas a Moka consegue proteger ambos após o Aono se sensibilizar com o lindo discurso de amor dela e remover a cruz de selamento do peito de Moka. E com seu lado vampiro despertado, a Moka mostra para Kurumo uma fração de seu grande poder, que a deixa perplexa e medo por estar presenciando uma vampira de rank S em ação. Kurumo chega até mesmo a chorar pedindo arrego para Moka, que estava por um fio para acabar com sua vida. Entretanto, ela é parada pelo Prota, que diz para a mesma não fazer aquilo porque a Kurumo não era uma garota malvada. Assim, fazendo a personalidade de vampira da Moka dizer para ele que ela não tolerará que outros monstros suguem o sangue dele. Após dizer isso, ela volta para dentro da cruz de novo. No outro dia, a caminho para aula, os três aparecem se dando bem como amigos, com a Kurumo falando que escolheu o Prota para ser o pretendente dela para dar continuidade à raça sucubus dela, falando que por ele ter protegido ela da Moka vampira, fez ela se apaixonar por ele, e as duas a caminho da aula ficam brigando pelo Aono, mas a briga acaba com a Moka mordendo o pescoço do Prota. Com ele já na escola, eles apartam a briga de uma menina com chapéu pontudo de outra classe, que estava sofrendo represália por alguns de seus colegas por ser a mais inteligente da sala, e depois vão até a lanchonete lanchar com essa mesma garota, que se apresenta como Yukari. E essa Yukari, conversando com ambos, rapidamente pula no colo de Moka e diz que sempre a admirou e ainda convida a mesma para um encontro. Com a doçura de Moka, ela aceita o convite e as duas ficam no chão, com a Yukari apalpando os peitos de Moka, deixando o protagonista anestesiado olhando tanto o peito. No pátio escolar, com a Moka separada de Aono, lá se encontra a Yukari pregada nos peitos de Moka, sendo arrastada no corredor, ficando elogiando o tempo todo a Moka de ser a garota mais bonita da escola. Porém, nesse rolê do pátio, quem aparece para socorrer a Moka é o protagonista, que logo após aparecer já é intimado pela Yukari, que caçou a dele dizendo que por ele não ser popular na escola, ele não teria direito de andar com a Moka, porque ela é demais pra ele. E sim, com essa motivação, Yukari invoca um armário com sua magia e joga umas coisas de dentro desse armário em cima do Aono. E com as coisas do armário se mexendo sozinha, Aono e Moka perguntam o que está havendo, e então são respondidos por Yukari, que diz que aquilo é magia, revelando ser uma bruxa, e também dizendo que usará sua magia toda vez que alguém tentar se aproximar de Moka. E com esse ataque do armário, Aono vai até a enfermaria fazer curativos pro machucado que ele recebeu da Yukari. Lá ele encontra Kurumo, que dá em cima dele depois de tê-lo ouvido dizer que a Yukari não está deixando ele chegar perto da Moka, assim se aproveitando da situação e se jogando pra cima dele na intenção de fazer descendentes para sua raça sucubus. O que ela não esperava é que ali no lado de fora da enfermaria se encontrava a Yukari, que pegou o fio de cabelo do Prota, fez o boneco de voodoo dele e começou a empacar o momento íntimo deles, controlando os movimentos do protagonista através do boneco voodoo, controlando ele tanto que em vez de realmente empacar o íntimo deles, a Yukari era na verdade ajudando a Kurumo indiretamente, fazendo a Ono ficar tarado e pegar nas partes íntimas de Kurumo, tornando o momento bom pra ela. Isso até a Moka chegar e pegar no flagrante tudo o que estava acontecendo na enfermaria. E nesse momento, ainda sendo controlado, a Ono tirou a calcinha da Kurumo, deixando até mesmo ela envergonhada. E quando as duas iam pra cima dele pra pegá-lo na porrada, elas ouvem a voz da Yukari de fundo comemorando algo e acham ela escondida na janela com o boneco voodoo, entendendo que ela que causou todo esse pequeno transtorno. O protagonista, descobrindo isso, fica transtornado, dando uma bronca na Yukari pra ela não fazer isso de novo, com a Moka dizendo pra ele ficar calmo, porque a Yukari ainda é apenas uma jovem criança. Mas não dá certo, porque o Prota se enfureceu, ainda mais depois da Yukari se vitimizar sobre ela estar sofrendo bullying na escola por ser uma bruxa e por ser muito inteligente, fazendo ele abaixar a guarda com a mesma e ser atacado do nada pelas travessuras dela, e depois vê ela saindo correndo. Quando correndo, ela fala que mesmo sofrendo bullying, ninguém gostando dela de verdade por ela apenas ser inteligente,
não conseguir se enturmar e os colegas sentirem inveja dela, ela diz não se importar em ficar sem amigos na escola, mas no fundo ela se importa. E durante a corrida ela tromba naqueles colegas de classe dela de antes que estavam agredindo ela e é agredida verbalmente, onde eles falam que por ela ser serelepe e causar intrigas com suas magias e também por ser uma bruxa, que para os monstros são uma raça mestiça de monstros e humanos, por esse motivo ela deveria receber uma lição, simplesmente por existir. E de fato ela estava quase tomando uma lição, porque aqueles colegas dela já tinham se transformados em monstros e já estavam por um fio para acabar com a vida dela. Porém, quando eles estavam quase fazendo o serviço, eles são interrompidos pela Moka, que chega a tempo de salvar a Yukari, consolando ela, falando que ela não precisa se fazer de durona por ter sofrido bullying de seus colegas, dizendo a Yukari que ela também se sentia sozinha no passado e que por esse motivo entende como a Yukari se sente e que Yukari pode contar com sua ajuda e de seus amigos para ajudá-la. Vendo toda essa cena melancólica, os colegas transformados de Yukari a atacam, mas ela é salva pelo Prota, que a salva e também manda um discurso bonito para ela se sentir segura. E olhando novamente essa cena dramática, os colegas de Yukari atacam Yukari de novo, mas ela é salva junto do protagonista pela Kurumo, que sobrevoa com ambos e os leva para perto de Moka, que tem um crucifixo tirado de seu peito pelo protagonista e se transforma na sua personalidade de vampira, e dá uma surra em todo mundo que estava mexendo com os amigos dela, ficando emocionado no final da batalha com todos aceitando ser amigo de Yukari, concordando que ela não está mais sozinha apenas por ser uma bruxa, e que agora ela tem amigos de verdade para contar. Passando alguns dias depois, Yukari se desculpa com seus colegas e tenta se acertar com os mesmos, para que todos eles se deem bem. Ela também vai até o corredor de classe de seus 3 novos amigos e fala que sua sala é bem do lado da deles, e que por isso poderá passar bastante tempo com eles daqui pra frente, principalmente com o protagonista, porque ela acabou se apaixonando nesse rolo todo, ficando agarrada nele e gerando ciúmes na Kurumo, que avança pra cima dele, e fica disputando com a Yukari pra ver de quem o prota é, também com a Moka, que pula em cima dele dando uma mordida no pescoço dele para também entrar na concorrência com suas rivais. Passando um mês que o Prota chegou na escola e um dia como qualquer outro, lá se encontra ele caminhando até a escola novamente, dessa vez sendo dividido por suas amantes do amor. Nesse dia ele fica bem reflexivo pensando se vai embora da escola ou não, porque já se passou um mês, e nesse dia em sua sala reflexiva ele tem sua atenção chamada pela professora que pede para ele ler um parágrafo do livro que eles estavam estudando em sala. E depois desse acontecimento em sala, Moka vai pro terraço com o Prota para lhe perguntar se está tudo bem, porque ele parece estar meio avoado no dia de hoje. Ele fala que tá tudo bem, porém mesmo assim ela fala que ele pode contar com ela para tudo, e os dois ficam ali chegando bem perto um do outro, quase se beijando, mas são interrompidos pela Kurumo, que já chega cheia de ciúmes, partindo para cima da Moka, intimando ela de ela estar sugando sangue demais do Aono ultimamente, assim deixando ele avoado igual o dia de hoje. As duas fazem um ciúminho uma na outra e o protagonista segue seu rumo para outro lugar e é abordado por 3 colegas que estão cheios de ciúmes do Prota por ele ser um fracassado e estar andando junto das meninas mais bonitas da escola. O Aono de início fica sem entender, mas logo então eles se apresentam como membros e embaixadores dos fã-clubes das 3 amigas de Aono. Estando nessa enrascada, o Prota até tenta fugir de fininho, mas é impedido por eles, que iniciam uma agressão leve ao Aono por estarem com inveja do mesmo. Porém o Aono é salvo quando as meninas chegam até ele e percebem que esses colegas estão machucando o Aono. Fazendo eles fugirem, elas ficam ali consolando o personagem principal. De noite ele está em seu quarto no dormitório tratando seus ferimentos sofridos e refletindo sobre sua vida escolar por qual está vivendo, se sentindo fraco por ser apenas um humano no meio de um monte de demônios e de ficar dependendo o tempo todo das meninas para lhe proteger. Então essa reflexão faz ele pensar que essa escola não é para ele. No outro dia pela tarde, na lanchonete com a galera reunida, as meninas contam que passaram o dia todo sendo seguidas por aqueles 3 fanáticos de seus clubes e que eles já estão passando do limite e precisam separados. Mas elas logo em seguida dizem que por serem fortes conseguem lidar com eles tranquilamente. O único problema seria em eles agredir em grupo o protagonista de novo, que é apenas um humano frágil. Então por conta disso elas se prontificam em serem guarda-costas do Aono, até que os fanáticos parem de persegui-lo. Porém a Moka sai em defesa do personagem principal e mente para as meninas, dizendo que se o Prota se transformar na sua forma demoníaca, ele acabaria com esses 3 fanáticos em 1 segundo.
E lógico que ouvindo tudo isso, o Prota fica pra baixo, tendo em vista que em seu quarto na noite anterior, ele já estava se sentindo inútil por depender das meninas para proteger ele o tempo todo, e agora não estava sendo diferente. Então ele apenas se levanta depois dessa conversa e vai embora para um canto ficar sozinho para refletir um pouco. Mas ele é parado pela Moka, que fala para ele não ficar para baixo do jeito que se encontra, porque apesar dele não ter poderes demoníacos, ele é uma pessoa importante. Porém ela é surpreendida ao ouvir que o Aono no momento está se sentindo inútil por ficar dependendo dela o tempo todo, e logo em seguida vê ele se soltando dela e saindo correndo. Na chegada da noite, surge o Prota em seu quarto arrumando suas coisas, pronto para sair novamente, pensando em ir embora daquela escola. Porém aí o Kari, brincando, avista ele passando por ela e vai correndo até a Moka para avisá-la que o Aono talvez possa estar pensando em deixar a escola. No ponto de ônibus, lá está o protagonista no horário esperando o ônibus chegar para ele ir embora dali. Mas se desculpando com a Moka mentalmente por estar indo embora, o Prota tem sua atenção chamada por aqueles 3 fanáticos das suas amigas, que estão ali para acabar com a Aono de uma vez por todas. E se transformando em suas formas demoníacas, os 3 deixam bem claro a real intenção deles, ainda mais ao atacar o Aono de forma violenta, quase asfixiando o moleque, deixando ele sem ar. Entretanto, de novo, antes que o ruim possa acontecer, surgem as 3 amigas do Prota para salvá-lo. Ela salva ele previamente, porém ele fica novamente todo tristinho, se sentindo inútil por sempre estar sendo resgatado pelas meninas, e logo em seguida recebe um tapão na cara de Moka para parar de ficar pensando nessas coisas. Ela diz para ele que eles são amigos e que por eles terem uma amizade, é comum e normal ambos se ajudarem. O Aono se reluta, mas com as outras 2 amigas falando que ele já protegeu elas e que ele é importante, o Aono finalmente entende que ele não é um inútil e compreende as meninas, gerando uma cena muito romântica diante dos 3 fanáticos das garotas, deixando-os com inveja do Aono, fazendo eles partir para cima do mesmo. Até aqui a situação estava bem controlada, porém os fanáticos se juntando e se transformando num grande monstro sanguinário que estava colocando mais do que nunca a vida de todos em perigo. O colar de Moka é arrancado pelo Aono e ela se transforma na forma vampira dela e derrota os fanáticos em um curto espaço de tempo. Daí depois da batalha o protagonista fica se lamentando de novo por sempre ser um inútil, não conseguir fazer nada para ajudar nessas horas, e é consolado dessa vez pela personalidade vampira de Moka, que com um papo bem bacana o convence em não deixar a escola. Mas então Aono diz que ele não estava indo embora, mas sim indo para o ponto de ônibus esperar aquele motorista sinistro para dar umas cartas para ele entregar para os seus pais, já que nessa escola não se tem comunicação através de celular. E assim o dia termina com todas entendendo o Aono, e com ele nos falando que um dia pretende ficar forte o suficiente para proteger suas amadas. Porque para mim isso aqui já virou um trisal. Mas antes do dia acabar, mostra o motorista sinistro falando que daqui para frente o protagonista terá diversas barreiras para enfrentar. Já no outro dia, em sala de aula, o Prota ouve o anúncio de sua professora dizendo que foi colocada na escola um telefone com sinal que se conecta com o mundo humano, deixando assim finalmente o Aono capaz de falar com seus parentes no mundo humano. E também a professora fala que a partir de hoje, em vez de uma vez por mês, o ônibus da escola passará uma vez por dia, deixando o Aono mais feliz do que nunca com ambas notícias. Já no outro dia, na escola, a professora de Aono convida todos os seus alunos para participar de um clube escolar. Clubes escolares esses que têm como base as atividades esportivas e entretenimento humano, para assim potencializar a chance dos alunos dessa escola de monstros entenderem melhor os seres humanos e aprenderem a coexistir com eles. Então, seguindo a orientação de sua professora, o Prota junto de Moka partem para escolher um clube de preferência deles, mas não achando nenhum clube eles ficam decepcionados. Porém a decepção vai embora quando a Aono avista o clube de natação, que é composto somente por meninas. E como a menina de azul fazendo um convite dispensável para novas pessoas entrar em seu clube, o protagonista acaba aceitando dar uma olhada no clube, mesmo que a Moka tenha ficado com o pé atrás por causa da menina de azul parecer estar dando em cima do Aono. Lá dentro do clube, dentro da piscina dando as instruções, a menina de azul começa a ficar muito próxima do protagonista, assim deixando a Moka com ciúmes, que se mantinha fora da piscina por não saber nadar. Porém, ao ver a garota de azul toda dada pra cima do Aono, ela briga, discute com o Prota e chama a atenção da garota de azul, mas leva uma patada da mesma e resolve sair daquele lugar. Estando em outro ambiente, a gente pode ver que a Moka está se sentindo muito mal. Isso acontece porque ela foi molhada pela piscina, e a água tem efeito retardante na vampira dela, sendo que enquanto isso o clube de natação estava dando um festival para os convidados se divertirem. Nesse festival a Aono estava cabisbaixo em um cantinho por ter brigado com a Moka, então aquela mina de azul de antes se aproxima do Prota chamando ele para nadar com ela, para ele esquecer a frustração que estava sentindo, e ela quase estava conseguindo fazer ele esquecer essa frustração, seduzindo ele para devorá-lo, sugando sua energia vital, porque ela é uma sereia. Entretanto, antes que ela tenha conseguido realizar seu objetivo,
Ela é parada pela Moka, que vem ao resgate do Aono, e vendo o Prota em perigo, a Moka não pensa duas vezes antes de pular na água para salvá-lo. Porém, por ela ter fraqueza de água, logo depois que ela cai na água, ela já começa a se afogar sem conseguir usar seus poderes. Nesse momento, surgiu Kurumo, que segura a garota de cabelo azul pro Prota ir salvar a Moka, que estava se afogando na piscina. E com a Aono conseguindo tirar a cruz do peito dela, a Moka se transforma na sua forma vampira, deixando a água da piscina vermelha, assim sendo temida pela garota de azul, que logo em seguida se recompõe e inicia um ataque em conjunto com suas amigas sereia contra a Moka vampira. Só que esse ataque em conjunto não dá certo pelo fato de a Kuruma e o Kari ajudarem a Moka. Vendo seu plano dando errado, a mina de azul vira um demônio e parte pro X1 contra a Moka vampira, achando que pode derrotá-la por estar na água. Só que como vocês já imaginam, né gente, isso não dá certo, porque a Moka vampira dá uma bicuda na cara dessa de azul e derrota ela em questão de segundos. Com o final da batalha, a Moka vampira também aproveita o embalo e dá um tapão na cara do protagonista por ele ser um completo descuidado e deixar outra Moka chateada. Detalhe pessoal, a Moka vampira é como se fosse praticamente outra Moka, então ela tem vontade própria, e ela é bem mais dura do que a Moka normal, e a Moka normal que gosta do Prota, não a Moka vampira. Enfim, depois no dia seguinte, na sala de aula, o Aono fica pensando no quão responsável ele foi naquele dia por ter feito a Moka ter sofrido tanto e se chateado com ele, percebendo também que ela não tinha ido pra aula. Então por conta disso, no outro dia ele foi lá pedir desculpas pra mesma por ter feito ela sofrer entrando na água, que é a fraqueza dela, e precisando salvar ele. A Moka parece perdoá-lo e então eles ficam discutindo se devem entrar ou não pro clube de natação. Mas no meio da discussão, eles são interrompidos por uma menina de óculos que os convida para entrar no clube de jornalismo. Eles aceitam e depois de fundo surge a Kuruma e a Yukari, que também se interessam e se convidam para entrar no clube. No outro dia na escola, os quatro aparecem no clube de jornalismo para começarem as atividades. Lá eles encontram o presidente do clube, um sujeito de boa aparência que aparece com flores para as meninas. Depois de se apresentar, esse mesmo sujeito começa a explicar os objetivos do clube, que são distribuir os jornais escolar e reportar qualquer acontecimento na escola por escrito nos jornais. Assim, para iniciar os trabalhos, ele pergunta para os quatro se por um acaso eles notaram alguma coisa suspeita na escola para reportar para o jornal. Então a Kurumo diz sobre um caso que está acontecendo na escola, onde um pervertido está observando o dormitório feminino das meninas enquanto elas se trocam. Por esse motivo, os quatro se disponibilizam a encontrar esse pervertido para o presidente do clube. O presidente do clube aceita e todos começam os preparativos para encontrar o pervertido. Entretanto, durante essa preparação, o protagonista pega o presidente do clube com a mão na massa, observando o fundo das saias das meninas que estavam colocando cartazes para entrevistar os alunos da escola, a fim de saber se os mesmos sabem de alguma coisa sobre o pervertido do dormitório. E vendo que o presidente estava se aproveitando da situação para olhar as meninas, o prota chama a atenção do mesmo na expectativa de alertar as meninas. Porém, ele é passado para trás pelo presidente, que coloca a culpa no prota de estar olhando o fundo das meninas, fazendo assim as meninas acreditarem nele em vez do prota, taxando o protagonista como o verdadeiro pervertido naquele momento. Mas no banheiro onde a Moka estava se lavando, ela é alertada pela Moka vampira dentro de sua cruz que aquele presidente do clube emite uma aura suspeita, dizendo para ela ficar de olho nele. Só que em vez dela escutar sua personalidade poderosa, que já tem um poder demoníaco, pelo fato dela ser bastante ingênua e manipulável, ela começa a imaginar que o real pervertido do dormitório é o protagonista, por ele estar sendo pego fazendo diversas coisas sujas com as meninas da escola, sendo que todas essas coisas sujas que estão acontecendo com a Aono é por culpa do presidente do clube, que armou várias situações ruins para o personagem principal para colocar ele em maus lençóis na intenção de separar ele da Moka, porque o presidente é fanático pela Moka e quer destruir o relacionamento do Aono com a Moka. Entretanto, esse plano do presidente dá errado quando as meninas o encurralam e acabam decifrando o caso, descobrindo que o real pervertido do dormitório é ele. E o presidente, sendo descoberto pelas meninas sem saída, se transforma na sua forma demoníaca e tenta atacá-las para raptar a Moka e fugir com a mesma. Entretanto, a transformação dele não serve de muita coisa, porque ele até se mostra resistente contra a Moka vampira, mas logo já é neutralizado e derrotado, tendo a sua identidade revelada no outro dia para a escola inteira como o real pervertido do dormitório. Ainda no mesmo dia, aparece uma nova aluna na sala do prota. Seu nome é Shirayuki, e Shirayuki, mesmo sendo nova, acabando de chegar na sala dele, já começa a dar em cima do mesmo e chantagear ele a ficar com ela e não ir para uma festinha de comemoração do clube que ele tinha organizado com as meninas, como forma de comemorar o sucesso de conseguir ter pego lá o pervertido do dormitório. E com ele não aparecendo na festinha do clube, a Moka, que foi a primeira a chegar na festinha aflita, acha estranho e pensa em procurá-lo. Entretanto, aparece na festinha Shirayuki, que já chega por lá voando em cima da Moka e a enforcando. Em desespero, a Moka até tenta se defender, porém não adianta, porque ela percebe que aquela Shirayuki que está enforcando ela
é na verdade uma boneca de gelo. Lá fora, no outro lado, a Shirayuki está segurando o protagonista para ficar com ela e não sair do raio de visão dela. Porque assim, gente, essa personagem nova que acabou de aparecer é uma obsessiva tóxica que ama o Aono e quer matar todo mundo que ele tem relação para ter ele só para ela. Então por isso, prendendo o Prota em seu poder, ela revela para o mesmo que pode controlar o gelo à vontade como bem entender, falando que não tem como ele escapar, ameaçando ele a namorar com ela à força pelo próprio bem dele. Porém, em socorro do personagem principal, a Kuruma e Moka surgem para resgatá-lo. A Shirayuki, vendo isso, fica sem entender, pensando que já tinha conseguido matar a Moka, mas a Kuruma responde dizendo que chegou a tempo na festinha e salvou a Moka da boneca de gelo. Ali os três quase iniciam uma batalha contra a Shirayuki, que queria a todo custo matar as amigas de Aono para tê-lo só para ela. Só que ela é parada pelo Aono, que diz para ela parar com essa loucura e a rejeita. Shirayuki, ouvindo isso, chora que nem uma criança, alegando que o prota não lhe entende, cessa o ataque e vai embora do local. Porque assim, mano, segundo ela sempre foi solitária e viu que o prota também era. Sendo assim, ela se apaixonou nele, convencida de que ele se sentia da mesma forma e iria corresponder. Mas ela estava errada. Assim, ficando perdida em seus pensamentos, ela começa a ficar mal e desaba em um arbusto. Só que ainda no arbusto, um professor aparece para falar com ela e ela o ataca, deixando ele bem machucado de cama na enfermaria. Então, sem ter para onde correr, ela toma uma suspensão da escola, tendo em vista que em todas as escolas que ela estudou, ela foi expulsa, assim não tendo um histórico escolar muito bom. Até nesse ponto, tava todos contra ela, e ela ia voltar a ficar solitária novamente como sempre foi, sem saber o significado de amizade. Só que o protagonista, por se sentir culpado por tudo que aconteceu com a Shirayuki, vai atrás dela, e acaba descobrindo que aquele professor que a encontrou nos arbustos a atacou, e ela só se defendeu. Porém, essa altura do campeonato, com todos suspeitando da Shirayuki, ela já se encontrava descontrolada. E quem trouxe a sobriedade dela foi a Moka Vampira, que sapecou ela na porrada, junto dos demais que fizeram a Shirayuki entender que não estava mais sozinha e que agora eles eram seus amigos. Assim provando para os líderes da escola que a Shirayuki era inocente e tendo sua suspensão cancelada. No outro dia surge uma nova professora na escola, que por coincidência cai para dar aula na sala do personagem principal. Essa professora é da disciplina de matemática, e por o Aono estar com dificuldade nessa matéria, sendo que daqui a algumas semanas terá um exame muito importante na escola que dará a oportunidade dos alunos terem férias de verão, o prota pede a Moka no terraço da escola para ela dar umas lições de matemática para ele. Ela aceita sem muito rodeio, chegando até mesmo a convidar o Aono para ir em seu quarto para ensinar ele melhor. Porém, no meio da conversa dos dois, a Kuruma e a Yukari aparecem dizendo que ouviram tudo que os dois tinham conversado, ficando com ciúmes, não concordando em a Moka ajudá-lo no reforço de matemática. Então por esse motivo as duas se disponibilizam para também ajudar o Aono. Elas só não esperavam que a Shirayuki também apareceria no terraço pedindo ajuda para todos, falando também que ela tem dificuldades em várias matérias. Assim os cinco entram numa decisão e decidem usar a sala do clube para estudar todos os dias. E eles já começam por esse dia, passando o dia todo lá dentro estudando, um ajudando o outro para conseguirem ir bem no exame de férias. Só que no final do dia, quando eles estavam prontos para ir embora, o Aono e a Moka são parados pela nova professora de matemática, que critica ambos por montar esse esquema de reforço, dizendo que quem deve ensinar o Aono é uma profissional, pegando ele e colocando sobre seu peito, se jogando por cima dele praticamente, falando que amanhã ela o espera depois da aula para ensiná-lo matemática de maneira correta. Toda essa cena deixou a Moka bem desconfortável e desconfiada do caráter da professora. Por isso, no outro dia no clube as meninas debatem sobre essa nova professora, mas o debate não se eleva por muito tempo. Finalmente chegando no fim de tarde, depois da aula, lá se encontra o Aono na sala da professora nova para o reforço de matemática, pensando que ela iria ensiná-lo matemática. Só que na verdade ele é pego de surpresa com a professora quase seminua e excitada com o cheiro dele por ele ser humano e faz alguma coisa com ele que o deixou esquisito o dia inteiro no outro dia, sendo grosso até mesmo com a Moka. E sem saber o que está acontecendo, porém desconfiando, Moka vai até onde essa professora nova está dando reforço para o protagonista e descobre que sua verdadeira forma era de uma cobra e que ela estava fazendo mal para o protagonista com seus poderes. Por isso ele estava esquisito. Então vendo o prota em perigo, a Moka parte para salvá-lo junto com a Shirayuki, que também vem ao resgate do mesmo. Porém as duas são surradas pela professora cobra, que as derrota sem muita dificuldade. Mas com a professora cobra destruindo umas anotações que a Moka estava fazendo para auxiliar o reforço do protagonista, o mesmo sai de um transe que tinha sido colocado pela professora cobra e tira o crucifixo do peito da Moka, assim fazendo com que a Moka libere o seu poder demoníaco de vampira, dê uma surra na professora cobra e consiga salvar o protagonista. No outro dia o exame de férias chegou, eles fizeram, porém o prota não soube se saiu bem porque ele tinha esquecido tudo que a
aprendeu com aquela professora cobra narcisista. Mas mesmo assim, numa caminhada com a Moka, ele lhe agradece, dizendo que graças às anotações dela, ele conseguiu ir melhor do que esperava. Esse agradecimento do Aono deixa a Moka bem emocionada e contente que ajudou o Prota, e dentro de alguns dias depois o resultado do exame chega, com a Moka, o Prota, a Yukari e a Shirayuki aprovados, e com a Kurumo reprovada. Sendo assim, ela não iria poder ir para as férias de verão, porque ela não alcançou a nota de corte do exame. Mas eu não sei o que aconteceu aqui, que ela foi do mesmo jeito junto dos outros para as férias de verão. Esse exame não serviu de nada então no fim das contas. Mas enfim, todos depois da prova vão para as férias de verão, que se localiza no mundo humano. Segundo a escola, graças ao exame, o clube de jornalismo do Prota e de suas amadas ganharam a oportunidade de passar essas férias de verão lá no mundo dos humanos. E é isso que eles fazem, todos passam o dia inteiro se divertindo, tendo altas resenhas um com o outro, numa cidade costeira do mundo humano. Nessa cidade, as férias deles estavam melhor do que nunca. Tudo estava na paz. Entretanto, com eles avistando e conhecendo um campo de girassóis na expectativa de que aquilo só seria mais uma das milhares de coisas que eles conheceriam nessa viagem, eles são perturbados por uma dupla de pessoas donos desse campo de girassóis que querem matar os humanos por quererem destruir o campo de girassóis deles. E com a Yukari sendo uma bruxa e uma das pessoas dessa dupla descobrindo isso e também sendo uma bruxa, eles fazem a cabeça da Yukari para ajudar os mesmos no plano terrível deles. Assim colocando a vida do Prota, que foi procurar por Yukari, que tinha sumido, em perigo, já que ele estava atrapalhando o plano deles por ter laços com a Yukari. Então por isso a Aono é atacado, e com a Yukari vendo a Aono numa situação de perigo sem as meninas para protegê-lo, a Yukari desperta o seu poder de bruxa e parcialmente salva o protagonista. Nota de explicação: no começo da história, mesmo a Yukari sabendo realizar encantos e magias, ela era bem fraquinha. Aí numa situação de vida ou morte, ela ficou mais forte. Prosseguindo, depois de ter salvo o protagonista e as coisas terem se acalmado, com todos chegando ao local onde a Yukari estava, com as meninas já se preparando para voltar a curtir a viagem, o Aono é pego de surpresa, ferido fatalmente pela bruxa da dupla, que fica dizendo que fará de tudo para tirar os empecilhos de seu caminho e de seu mestre, que é a outra pessoa da dupla. E gente, com o Aono ferido, jogado no chão, parecendo estar quase morto, as meninas que presenciaram tudo isso ficam iradas, se transformando em suas formas demoníacas, e acabam partindo para cima dessa bruxa inimiga, derrotando ela em questão de segundos, fazendo a mesma desmaiar e perder a consciência. E ao acordar, essa bruxa inimiga se deparou com Prota e suas amigas, que estavam dispostos a ouvir a história dela sobre acabar com os humanos. Por essa razão, a bruxa inimiga conta por que tem essa motivação. Acontece que ela morava com seus parentes nesse campo de girassóis localizado numa colina, e essa mesma colina foi invadida e destruída pelos humanos na intenção deles criarem prédios. Exatamente por esse motivo que a bruxa inimiga odeia tanto os humanos. E mesmo com Prota e suas amadas dizendo que não é correto ela fazer isso, ela continua expressando toda a sua repulsa aos humanos, falando que agora já é tarde demais para voltar atrás, porque o mestre dela já preparou uma punição irreversível para os humanos. Convicta de que sua amargura aos seres humanos justificaria todo esse mal que ela quer fazer até mesmo para os inocentes. Só que ao escutar toda essa explicação, o Prota e suas amadas repreende a bruxa inimiga, falando que ela se tornaria tão terrível quanto os humanos que fez aquilo com a casa dela ao fazer isso. Não entendendo o Prota e até mesmo a Yukari que estava do lado dos humanos, a bruxa inimiga grita dizendo que ou ela e seu mestre fazem isso, ou a casa deles serão destruída pelos seres humanos uma hora ou outra, assim ficando sem lugar para morar. E então é nesse momento que todos fazem o convite da bruxa inimiga estudar com eles no mundo demoníaco para resolver todo esse transtorno sem derramamento de sangue. Escutando tudo isso e vendo quanto essas pessoas que ela acabou de conhecer parecem felizes e contentes, a bruxa inimiga decide sem nenhuma resposta ir embora na calada da noite até o seu mestre, que a subjuga e a repreende. E no meio da noite, acordando e vendo que a bruxa inimiga não estava mais lá, todos resolvem ir atrás da mesma para encontrá-la. E encontrando ela, eles são atacados pela mesma que parece estar sendo controlada pelo mestre dela depois daquele encontro. Ela ataca eles com uma horda de plantas demoníacas, e mesmo com todas as meninas lutando contra a bruxa inimiga, elas não conseguem proteger o protagonista porque são muitos inimigos. Entretanto, com a Aono tirando do peito de Moka o crucifixo selador de poder, a Moka vampira aparece na batalha, deixando a bruxa inimiga perplexa com tanto poder, mas ainda assim ataca a mesma. Só que claro, ao atacar a mesma, ela é derrotada em questão de segundos pela Moka vampira, ou Koize, porque mesmo depois de derrotada, a bruxa inimiga não desiste de seu objetivo e reinvoca uma horda de plantas demoníacas, colocando a Aono ainda em mais perigo, deixando a Moka vampira irritada, que vai pra cima da mesma com tudo que tem. Porém dessa vez ela é parada pela bruxa inimiga, mas não por muito tempo, porque logo a Moka vampira consegue se soltar golpeando a bruxa inimiga e salvando o Prota do perigo. Nesse instante, o Aono observa um castelo no meio do campo e deduz que lá dentro do castelo que o mestre da bruxa inimiga se encontra.
Então, com esse raciocínio em mente, ele vai ao encontro do mestre e chegando lá ele percebe que esse mestre na realidade já está morto e que tudo que tem lá é um morto-vivo sentado numa cadeira. E depois de ver isso, ele vai até a bruxa inimiga que nesse momento estava muito forte, chegando até mesmo a subjugar todas as meninas, e conta pra mesma que esse tal do mestre dela, por quem ela se gabou o tempo inteiro, na verdade já estava morto faz tempo, falando ainda pra bruxa inimiga que ela já sabia disso e não aceitou a morte de seu mestre, criando outra personalidade em cima da dela. E como vocês já imaginam, depois das falas do protagonista, a bruxa inimiga simplesmente tem um surto psicótico e usa uma magia proibida no mundo das bruxas, se fundindo com as plantas demoníacas, se transformando num demônio para acabar com tudo à sua volta. Porém, ela é parada pelo Prota e seu pessoal que com muita luta consegue derrotá-la, mas infelizmente não conseguem salvá-la com vida, porque ela foi longe demais com seus poderes de bruxa. Bom, era o que eles pensavam, porque pela manhãzinha no outro dia, a carona deles pro mundo demoníaco chega, com o presidente pervertido segurando a bruxa inimiga no colo. Com as férias de verão chegando ao fim e voltando para a escola, o segundo semestre do ano letivo do Aono e seus amados se iniciam, com eles preparando o jornal escolar e entregando para os alunos com todas as tendências e ocasiões que aconteceram com eles no mundo humano durante as férias. Entretanto, durante essa distribuição de jornal deles, eles são abordados por uma garota que criou um novo clube de jornal, se gabando ser melhor que o deles. E ela intimida eles para disputar conteúdo com ela para ver qual clube de jornal é melhor. Porque a Kurumo ficou irritada com esse novo clube de jornal surgir na escola, se declarando ser melhor do que eles e ainda tomando o lugar dos mesmos, já que eles já eram o clube oficial de jornal de antes. Então, com a motivação de competição, o Prota e seu clube começam a competir com esse novo clube de jornal para recuperar a reputação deles, porque o novo clube nesse ponto já estavam deixando o dele para trás. E se o clube dele não recuperasse reputação, segundo as regras da escola, esse mesmo clube teria que ser extinguido. Por isso o clube do Prota luta com unhas e dentes para recuperar o lugar deles como clube de jornalismo oficial da escola. Sendo que durante essa luta eles perderam diversas vezes para o novo clube por não conseguirem derrotá-lo. Já estavam inclusive quase desistindo e admitindo derrota. Porém, como luz do fim do túnel, o clube do Prota descobrem que esse novo clube de jornal estão sendo apoiados pela polícia escolar, que se consiste num grupo de militantes chamados de Comissão da Segurança Pública, que são um pouco mais severa do que uma polícia moralista, com o objetivo de controlar as atividades maléficas da escola. E o achado que o grupo do Prota encontrou foi em saber que essa polícia escolar está envolvida com corrupção, aceitando propina dos clubes da escola e mais um monte de coisas sujas. E por conta do clube do Prota ser o clube de jornalismo, eles têm a obrigação de trazer essas coisas a público, porque até então essas coisas estão acontecendo na escola, mas ninguém sabe. Então o que rola é que o presidente pervertido do clube do Prota os informa de tudo isso e fala para os mesmos queimar todos os jornais que eles escreveram da ida do mundo dos humanos, porque todos os obstáculos que o clube do Prota passou estava deixando eles muito conhecidos na escola, assim atrapalhando as maracutaias da polícia escolar, que deu apoio ao novo clube de jornal para extinguir o clube do Prota. E o presidente pervertido do clube do Aono sabe que não se deve mexer com essa gente perigosa, avisando todos os membros de seu clube para esquecer isso. Mas, todavia, pelo protagonista e suas amadas terem uma ética moral muito forte, eles vão contra a decisão do presidente pervertido e iniciam uma batalha contra todos os membros da polícia escolar, juntando provas da tirania desse pessoal, com a intenção de levar todas essas provas do lado obscuro da polícia escolar a público. Só que a única coisa que eles não contavam é que em um dia de aula normal deles, o presidente da polícia escolar fosse até a sala deles pegar todos eles para um interrogatório por o protagonista estar sendo investigado de suspeita a ser um humano. E com todos eles sendo interrogados, com o presidente da polícia escolar pressionando ao extremo o Prota, ameaçando colocar a vida de suas amadas em risco, ele acaba admitindo que é um ser humano na frente de todas as suas amadas que foram raptadas junto com ele. E com elas descobrindo, elas começam a rejeitar o personagem principal, brigando também com a Moka por ela ter escondido esse tempo todo a verdade de todos. E o protagonista também vê a Moka sendo sentenciada a uma prisão de tortura especialmente criada para ela. Ficando desolado vendo suas amadas o rejeitarem e vendo a Moka sendo presa para uma prisão de tortura, o protagonista recebe a pena de execução dos membros da polícia escolar. E claro, depois das meninas saberem a identidade do Prota e contar para o restante do pessoal do clube, todo o clube se desestabiliza renegando a existência de Aono por ele ser um humano. Porque assim, gente, os humanos fizeram muito mal para os monstros, então eles se chatearam em saber que o Prota esse tempo todo na verdade era um humano. Porém, com a polícia escolar anunciando para a escola inteira que decidiram pela execução de Aono em público, obrigando a todos da escola a verem essa execução, logicamente mesmo com o alto escalão da escola e da polícia concordando pela execução,
Muitos monstros com quem o Aono fez amizade na escola se unem e partem na tentativa de salvá-lo da morte. Até mesmo as amadas dele, que antes estavam todas de cara virada uma para outra, fazem as pazes e entram nessa junto da bruxa inimiga, que também aparece em salvamento do protagonista. Assim elas partem rumo ao protagonista e começam suas batalhas, batalhando com todos os membros da polícia escolar, inclusive o presidente. Elas só não esperavam que o presidente tivesse um poder de fogo e fosse matar o protagonista com um tiro de fogo à distância, deixando todas elas apavoradas vendo o Aono morto todo queimado. E sim, em seu leito de morte, o Aono se despedindo da Moka tira a cruz do peito dela, fazendo ela liberar a Moka vampira com toda a sua fúria por perder seu amado, dando pra gente uma puta luta entre a vampira mais forte e uma raposa de 4 caudas flamejante, que é a forma demoníaca do presidente da polícia. Em meio à luta, aparece o presidente pervertido para ajudá-los, e a Moka vampira diz que pode doar o sangue dela para trazer o protagonista de volta à vida, só que ela precisaria de tempo para fazer isso, assim ficando incapacitada sem poder ajudar na batalha. Por essa razão as meninas se juntam e prometem ganhar tempo para a Moka vampira realizar a transfusão de sangue a tempo de trazer o protagonista de volta, enquanto ele ainda tem sinais de vida. Com as amigas do Prota estando lá segurando o presidente transformado na sua forma mais forte e tendo dificuldade de derrotá-lo, o Prota desperta e vê a Moka vampira derrotando o presidente com uma bicuda no peito. Gente, puta que pariu, né? Eu pensei que ele ia acordar transformado num vampiro, num ghoul ou algo do tipo para dar cabo nesse cara, mas não. Na real, depois da luta ter acabado, o restante dos alunos chega até onde a luta aconteceu, vê o presidente da polícia derrotado e pensam que foi o Aono que o derrotou. Depois de toda essa bagunça, o protagonista se acerta com o pessoal dele, houve a mobilização que todo mundo fez para salvar ele e as coisas voltam ao normal novamente. Se ele virou um vampiro ou alguma outra coisa, fica pra gente saber na segunda temporada, que inclusive já tá completa, tá pessoal? Se vocês quiserem eu posso fazer o resumão dele. Então é isso, mano, esse foi o resumão de Rosario the Vampire. Te encontro no próximo resumo. Tamo junto, se cuidem e... tchau.